Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Meninos, meninas. Boa tarde, Esther. Seja bem-vinda a mais uma live, a mais um chá com terapia que começa, né? Às 17 horas, todas as sextas-feiras, nós estamos aqui no nosso encontro, né? Nessa terapia online, trazendo sempre assuntos do nosso dia a dia, para a gente começar a se entender mais, promover o nosso autoconhecimento, que é a chave dos nossos problemas. Então, sejam todos bem-vindos. A Esther, Leida, minha tia, Marcos, boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Então é isso. Boa tarde, tia. É isso aí. Estamos aqui novamente no nosso encontro aqui, né? Pra gente... Boa tarde, querida. Boa tarde. Pra gente identificar, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é as 5 formas de amar. Como será que é isso? Vamos descobrir, né? Como que a gente se comporta, né, nos nossos relacionamentos. Isso é muito importante, né, porque às vezes a gente não está tão bem ali, às vezes a gente quer modificar, mas para eu modificar eu tenho que entender como é que eu estou funcionando ali, o que eu preciso liberar para mim fluir. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Então é isso, gente, vamos lá pegar o nosso caderninho da terapia aí, né? A nossa canetinha. Boa tarde. Pra gente anotar que hoje, olha, hoje tem assunto mesmo. Então hoje vocês vão escrever bastante aí, vamos identificar aí qual a forma que vocês estão amando aí e também, né, às vezes identificar o maridão aí, o parceiro, né, o namorado, seja o que for aí, como é que ele tá se procedendo nesse aspecto também. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos conversar aqui, né? Tudo aquilo, né, a maneira como a gente se comporta, né, como a gente se relaciona na vida adulta, foi adquirido, foi determinado na nossa infância, na nossa primeira infância, né, que eu falo, que é até os 7 anos de idade. Então, de acordo com aquilo que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu senti, né, que eu escutei, né? As crianças, elas sempre, às vezes, não estão entendendo ali, mas elas sempre estão ali com as anteninhas ligadas. Então, como eu absorvi, né, todas essas informações nesse aspecto afetivo, como era seu pai, a sua mãe, os seus avós, suas tias, enfim, quem criou vocês, de acordo com essa estrutura familiar, você vai desenvolver uma dessas formas de amar, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Um tempinho aí para vocês pegarem o caderninho e a caneta. Bom, então vamos lá, vamos para os 5 tipos. Vamos para os 5 tipos aqui, né? Bom, hoje eu fiz uma colinha, coisa que eu não faço, não gosto muito, mas tem muita informação, né? E eu fiquei, né, com receio de esquecer alguma coisa para passar para vocês, então eu fiz aqui uma colinha, aqui um resuminho para passar para vocês aí. Bom, então vamos lá para a primeira forma de amar. Vamos ver se você consegue, né? De vir ao encontro disso. É muito importante, sabe? Eu sempre falo nas minhas lives, né? A gente não só escutar com esse ouvidinho aqui do nosso corpo físico, é muito importante a gente se abrir para o novo. Agora, estou eu aqui, eu e vocês, né? Então, fecha a porta, desliga aí a televisão, se concentra nisso, porque isso é uma terapia online que vocês estão fazendo. Então é muito importante, né, colocar o foco nisso e o principal, de você tirar a sua máscara, porque às vezes o que acontece? Às vezes você fala assim, não, eu não sou assim, não, eu não sou daquele jeito, eu não sou insegura, eu não sou dependente. Não, você é. Então agora é a hora de você tirar essa máscara e ver o que realmente você está fazendo com a sua vida,
como você está se comportando no seu relacionamento afetivo. É muito importante isso. Então tira a máscara agora, seja você mesmo e se abra para o novo, deixe esse novo, essa informação nova entrar em você, tá? Então vamos lá. Anotem aí. A primeira forma de amar é o agradável. Vamos ver se você está nessa posição aí. É aquela que quer, aquela ou aquele, né? Que quer agradar a todos, a todo momento. Não consegue colocar limites, não consegue dizer não, né? Olha, é muito difícil. Sabe aquela pessoa que antes mesmo dela errar, ela já começa a pedir desculpas, né? Não precisa que o outro aponte, né? Que olha, você errou, você, né? Ela não precisa disso, ela mesma já começa a pedir desculpas. Sabe aquela desculpa de ter, ela tá respirando, ela já começa a se entregar. Essa é a pessoa agradável. Agrado tudo e a todos, menos a ela mesma, né? Bom, então essa pessoa, né, que escolhe, né, escolhe não, né, se identifica, né, por motivos, né, como a gente falou, na nossa primeira infância, né, então tudo aquilo, todos aqueles vazios emocionais, aquelas feridas, né, que a gente traz da nossa primeira infância, a gente vai estar, né, vivenciando nessa fase adulta, às vezes, para suprir, né, aquele déficit que você não teve ali com os seus pais. Então, ela, em busca disso, tanto o homem quanto a mulher, né, escolhe parceiros para que ele comece a acrescentar, né, aquele vazio emocional que é só dela e ela não entende, né? Então, vamos lá. Então, quando a pessoa, né, escolhe essa forma de amar, de ser agradável, sempre, né, na maior ela tem uma tendência a escolher, né, relacionamentos abusivos, né, porque ela não se coloca, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né, ela é insegura, então ela precisa agradar a tudo e a todos para receber aquele pouquinho, né, daquele amor que ela não teve ali na infância, então ela quer que o outro a valide. Então é muito ruim, né? Então vamos entender, né? Eu vou falar assim dessas 5 formas, né? Resumidamente, né? Porque é muito profundo cada um deles, né? Mas eu fiz um resuminho para vocês e de ver o que aconteceu na minha infância, né? Para eu estar tendo essa atitude, essa procura para esse parceiro. Boa tarde a todos que estão chegando agora, tá? Cleusa, Sueli, sejam todas bem-vindas. Bom, então, essa pessoa, né, que quer ser agradável a tudo e a todos, como foi essa infância dela? Ela não se sentia validada, era aquela criança que ela fazia tudo para esses pais, né? E ela não conseguia ter esse carinho, esse amor, esse abraço que ela tanto buscava. Então ela tinha esse vazio em relação a isso. Eram pais, né, totalmente rígidos, poderia ser a mãe ou o pai, tipo assim, sabe? Ela fazia de tudo. Eu estudava bastante para conseguir uma nota boa, ela conseguia. Então, é aquela criança, né, que vai em busca, né, na hora que vai mostrar a prova, olha, eu tirei 10. E aí o pai fala assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Ou quando tira 9, poxa, é a única coisa que você faz. Por que você não tirou 10? Então, você imagina como essa criança, né, ela se reestruturou desse amor, desse déficit, né, dessa carência afetiva. Então, quando ela vem para a fase adulta, o que acontece? Ela busca, né, esse carinho que ela não teve e ela simplesmente se nega, né, a si mesma, né, ela se perde da sua própria identidade, né, eu vejo muito isso no consultório, nos atendimentos online, né. Então, ela sempre quer agradar. Então, pode ser que seja você, né? Será que você está se identificando? Será que você conhece alguém que tem essa forma de amar, de querer agradar, né? E aí você acaba sendo submissa, né? Você às vezes se anula tanto que esquece de ser o que eu venho nesse relacionamento, o que eu procuro para mim, né? Você se perde em relação a isso. Exatamente isso mesmo, a Esther tá falando. Então, se você
tá no relacionamento desse jeito, boa tarde, Madalena, querida. Observa, né? Vai observando. Tem mais 4 formas aqui. Vamos ver, né? Onde será que você tá aí, né? Sendo assim na sua vida hoje. Vamos lá. A segunda forma de amar é o evitante. São pessoas que têm dificuldades de ter vínculos afetivos profundos. Eu escuto muito isso das minhas pacientes. Nossa, Andréa, eu conheci um cara, nossa, cheio de amor para dar, muito legal, tudo interessado. De repente, né? Acontece algo. Nossa, e aí eu levei ele para casa para conhecer meus pais. Parece que depois disso deu uma esfriada, mas estava tudo bem, Andréa, não aconteceu nada além de, né? E aí ele some, ele, sabe, simplesmente sumiu, fugiu, né? Então o que é isso? São as pessoas, isso pode ser tanto homem, né, como eu falei para vocês, quanto o homem quanto a mulher. A gente está identificando aqui, né, do parceiro. Então, ele vai embora e aí não sei o que eu fiz de errado. Não é aquela pessoa que teve o que? A gente vai descobrir o que ele teve naquela infância, que ele não quer nada. Quando ele vê que o negócio, gente, sabe, vem mesmo interessado, mas quando ele vê, né, que aquilo é algo demais para ele, tipo, tá ficando sério, meu Deus, ele, ó, vai embora, né? Então, tem que observar se você está num relacionamento dessa maneira, se você, né, teve isso e às vezes, talvez você também está vibrando num relacionamento assim, ou você se comporta dessa maneira, né, que não consegue, quando começa a ficar meio sério, opa, deixa embora, né? Por que será que isso acontece? Vamos lá, vamos descobrir qual o motivo, né? Vamos lá voltar novamente para a primeira infância, né? Então, são pessoas que você vai sentindo que são pessoas mais frias, mais racionais, né? Não se emocionam assim, tem que ter com muita facilidade, né? Então, o que era? O que será que foi essa infância dessas pessoas, né? São pais que estimulavam demais seus filhos a terem responsabilidades. Vamos lá, vamos exemplificar. Às vezes teve uma separação, né? E esse pai foi ausente, né? E aí tinham 2, 3 filhos, enfim. Então, um deles, né, precisava, né, se comportar ali, né, nessa ausência desse pai, né, fazer o que talvez, né, quisesse que fizesse essa mãe. Ou, né, tipo, o marido ali em questão, ele morreu, né? E aí tinha uma filha, de 9, de 5, de 3 anos. E essa mãe nunca trabalhou, de repente ela tem que começar, né? Porque tem contas ali a pagar. E aí, como que a gente fazer? Essa mãe começa a trabalhar fora. E essa criança, ela fala assim, olha, sou eu e você aqui. E a gente tem que cuidar dos seus irmãos e eu preciso sair. Então, você, como é a mais velha, você vai ter que estar, né, suprindo, né, toda essa carência do seu pai e a minha também, né? Então você imagina essa criança de 9 anos, não é uma adulta, não é o pai, não é a mãe, né? E ela tem que se comportar, né? Ela tem que cuidar desses irmãos que são mais novos, né? Não sendo adulta. Então, olha a carga, olha essa responsabilidade, né? Antes do tempo. Então, você tem que se virar sozinha, não tem como, né? Então, olha só como isso como é contraditório, né? A gente vê que nessa infância ela não conseguiu, né? Ela teve que ter, né, ser a responsável ali, né? E hoje, nessa vida adulta, ela não quer isso, né? Vocês entendem como isso funciona, né? É sempre aquilo que eu não tive, eu vou querer no meu relacionamento, ou aquilo que me sufocou demais, eu não quero aquilo. Então aquela criança de 9 anos, ela não entendia que ela tinha que ser o pai e a mãe daquela criança, daquela família, né? E quando ela é uma mulher ou um homem adulto, como que eu faço? Né? Eu não quero, vem, né? Novamente aciona aquele trauma, aquela ferida emocional que ela teve no passado, então ela começa a fugir,
Eu não quero isso para mim. Eu não quero essa responsabilidade. Então, isso é o evitante. Então, vamos ver. Será que você está sendo o evitante, o agradável, né? Me conta aí. Como é que tá? Depois eu quero saber de vocês. Se vocês conhecem alguém assim, né? Se vocês conseguiram se enquadrar em alguma forma, vai ter que ter. Não pode mentir não, né? Então vamos lá. Voltando. A terceira forma de amar. O indeciso. São adultos que lutam para conseguir relacionamentos estáveis, acreditam na alma gêmea e idealizam demais os parceiros. Então, olha só a loucura que é isso, né? Ela teve algum que a gente vai saber daqui a pouquinho, né? Como foi essa primeira infância para estar buscando esse amor, esse relacionamento, né? Que é algo que ela não teve lá e ela tem que suprir, né? Eu preciso de uma pessoa, eu vou colocar tudo aquilo, né, que eu não tenho nessa minha fase adulta, né? Novamente, erroneamente, né? Ela tá pensando que aquele, né, que o outro vai estar preenchendo esse vazio emocional dela. E não vai, né? Ela vai estar, como eu falo, né, para vocês, a gente, né, quando eu não tenho algo aqui dentro, né, eu tenho que me amar, me respeitar, me validar, porque como que eu vou, né, querer que o outro me dê algo que eu não consigo me visualizar? Então, às vezes, né, os pacientes vão no meu consultório dizendo, né, Andréa, como que eu faço? Eu não consigo, estou tanto tempo sem arranjar, né, não ter um parceiro legal, ideal, eu não consigo ter relacionamento com ninguém. Parece que eu sou invisível ali, né? Mas é porque eu quero aquilo, né? Eu sei o que eu quero. Será que sabe mesmo? Lembra, né? Somos energia. Então, aquilo que eu quero, né? A energia tá indo na minha frente antes de eu falar algo. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você quer, com aquilo que você está vibrando. Se você não acredita, né? Se você não se gosta, se você não se perdoa por algo, como que você vai estar atraindo alguém legal? Com certeza vai ser outro, né? Num relacionamento abusivo, outro, né? O homem ou a mulher que seja em questão, que tem alguma deficiência também. Então, atrai, né? E aí você pensa que o outro vai te completar. Ninguém completa ninguém, né? Ninguém. A gente tem que saber que o outro, ele não vai preencher o seu vazio emocional, né? Ele vai estar caminhando os projetos, vocês vão crescendo, isso sim, isso é muito importante, né? Eu faço terapia de casais também, então é muito interessante, né? Através, né, das ferramentas, das técnicas integrativas que eu trabalho, né? Através da mentoria, a gente começa a identificar qual o padrão, né, desse casal, desse homem e dessa mulher. E a gente vê que realmente teve, né, uma família ali, um pai às vezes mais controlador, né, ou teve a ausência desse pai, não teve, perdeu o pai quando tinha 2, 3 anos de vida e a mãe teve que suprir isso tudo. Então é muito interessante isso, porque quando eu quero, né, curar algo, eu tenho que entender, né? Eu tenho que saber aquilo que não está conduzindo bem na minha situação ali em questão, né? Não tem como eu mudar algo se eu não reconheço. Então é muito importante a gente saber a causa daquele problema, né? Que é isso que eu detecto através das mesas radiônicas que eu trabalho, da onde vem a causa daquele problema. Bom, se esse casal, né, tá vendo que tem uma incompatibilidade aí, mas existe amor, eu quero tentar novamente, quero dar uma chance para isso. Nós temos filhos ali em relação, né, nesse relacionamento, então vamos ver o que tá, né, o que está pegando ali. Então é muito importante você se conectar com a causa daquele problema e porque às vezes às vezes sozinha não consegue, às vezes precisa de um profissional, né? Então procure um terapeuta holístico, porque ele vai ver esse todo. Não adianta eu ver, né? Ver aqui
o meu mental, ver as minhas emoções, né? Entender isso tudo, ver como eu me comporto no meu lado, na minha vibracional, no meu espiritual. Isso é muito importante, porque você tem que estar em equilíbrio em relação a isso, porque não é só identificar, né? Então, isso é muito edificante no meu trabalho em relação a isso, porque a gente consegue visualizar, traçar novos caminhos, né, para esse casal continuar uma vida com mais equilíbrio. Ou não, ver que realmente não é aquilo, não está fluindo e acaba separando, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas quando a gente se separa, é muito importante também a gente entender, né, o que aconteceu, né? É importante você vivenciar, né, todo esse processo, esse luto dessa perda, porque eu vejo muito, né, que acaba aquele relacionamento e já começa outro, né? Porque existe aquela carência, eu quero aquela dinâmica, eu não quero ficar sozinho, mas é importante você ficar sozinho para você se reconhecer, para você ver o que não estava legal naquele relacionamento, para você, se tem padrões, se tem crenças ali, para a gente tá equilibrando, né? Para você não estar colocando esse padrão nesse outro relacionamento. Então isso é muito importante, essa solitude, é você entender, é colocar suas prioridades, porque não é, você vai atrair parceiros com aquele mesmo padrão, isso que a gente está falando, se você não vai identificar o que aconteceu na sua infância, né? A carência que você teve, né? Como você se comporta hoje na vida adulta, vai trocar de parceiro só o endereço, só o nome. Você continua com aquele padrão. Então é importante você se encaixar, ver o que está acontecendo ali de ruim para a gente modificar, para você estar trabalhando esse todo, né? E você está energeticamente também e sintonizando num parceiro mais saudável. Então é muito importante a gente estar verificando isso tudo. Então você aí veja o que está acontecendo, né? A gente está conversando aqui, mas é importante você voltar um pouco, sentir, né? Como está seu casamento hoje, ou se você está sozinha, como foi os seus outros relacionamentos, como você procedia em relação a isso com o outro. Isso é muito importante, né? Como você age, quais são as suas atitudes, para você ver, às vezes, se você era chata demais, se você tem uma dependência, se você tem uma carência emocional, né? Você tem que cuidar disso antes de estar procurando um outro parceiro ou parceira, tá bom, gente? Bom, vamos lá, continuando aqui. Nós falamos, então, do agradável, do evitante, a gente está no indeciso, né? Que é aquele, né? Que ele quer relacionamentos estáveis. Por que será? O que será que aconteceu nessa infância, né? Que ele não teve, né? E ele está buscando isso no parceiro. Com certeza, né? Foi os pais ali em questão, a mãe ou o pai, eram bipolares. Então, ora estavam bem, ora não estavam, então era algo muito instável naquela família, né? Então, imagina uma criança, né? Às vezes a mãe estava bem, às vezes ela não estava bem, então às vezes ele queria carinho, às vezes ele queria conversar, ter, né? Ali junto, né, o pai, a mãe, né, no começo, nessa infância, como eu falo, até os 7 anos, é aquilo que ele vai estar absorvendo, né, para sua vida adulta. Então isso é muito importante, né, o carinho, o aconchego dessa mãe, né, o pai ali, né, te dando toda a força, o apoio na hora que tem que ser mesmo, né, o pulso, a energia feminina, a energia masculina estarem em equilíbrio, né? Então isso é muito importante para essa criança vivenciar depois na forma adulta como ela vai estar, equilibrada ou não, né? Com certeza, né? Nós temos, nossos familiares são um sistema disfuncional, né? Eu não estou aqui para criticar pai e mãe
De forma alguma. Em todas as minhas lives, quando eu entro, né, nesse assunto, né, eles fizeram da melhor maneira possível. Cabe a nós saber o que eu quero, o que eu não quero. E às vezes você não quer ser uma pessoa insegura, você não quer ter uma baixa autoestima, mas às vezes acontece, né? Você absorveu aquilo, você teve aquela carência, né? Você tem uma personalidade mais assim, então o que acontece? Você acaba, né, sofrendo mais do que talvez a sua irmã ou seu irmão, né? Mas eu posso, né, tá transformando isso, então isso é muito importante, não é porque era assim que eu tenho que continuar, a gente tem que nutrir, né, acrescentar as coisas boas, né, e as coisas ruins a gente vai, né, a gente vai tirando, cortando na nossa vida, né? Então, é isso. Então, com certeza, né? Para você ter nessa forma de amar, desse indeciso que você busca, né? Esse amor, né? Esse parceiro ideal, você não tinha essa segurança. Então, você busca essa segurança nesse parceiro, né? Então, o que acontece? Hoje, eu não tive aquela estabilidade. Então, eu quero ter estabilidade nesse casamento. E às vezes você se nega, né? Você acaba não sendo você mesma, né? Você perde às vezes a sua identidade, né? Com medo de dizer não, às vezes, né? Para que aquele parceiro não vá embora. Então é muito importante você estar aí se identificando qual a forma que você tá tratando você no seu relacionamento, no seu amor, como você ama, né? Então, é muito interessante mesmo para vocês estarem se vendo, né? Como foi realmente a sua infância para você se conectar hoje numa fase adulta, né? E modificar aquilo, né? Se dando mais valor. Bom, vamos lá, nós falamos de 3, agora o quarto. O quarto é o controlador. São adultos que estão sempre em busca do poder, do controle, sabe? Aquele que quer controlar tudo naquele relacionamento. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Bom, é o controlador. O controle, olha como é, né? Antagônico. O controle, ele deve ser como um escudo emocional, como uma máscara, né? Por quê? Na infância, ele teve uma família altamente disfuncional. E essa maneira dele estar controlando, né? O que acontece? Ele vai se sentir seguro. Por quê? Com certeza, né? Ele teve, né, essa família, esses pais, né? Quando eu digo, né, que é disfuncional, poderia ser alcoólatras, né? O pai ou a mãe. Existia talvez uma violência ali doméstica, pais narcisista. Então ele não se sentia seguro naquele ambiente, né? Não estavam presentes às vezes, né? O pai bebia ou a mãe bebia, então isso acontece muito, né? Então ali na hora que ele precisava, sei eu, acontecia alguma coisa, queria conversar com esse pai ou com essa mãe, não tinha, era ausente isso. Então, olha como é, né? Como ele não tem essa segurança na sua casa, quando ele é uma pessoa adulta, ele busca o quê? Uma segurança. E como que ele vai buscar essa segurança? Sendo o controlador disso tudo, dessa relação, né? Você não pode fazer isso com medo, né? De acionar algo, né? No seu passado. Então, tudo, gente, tudo que a gente não consegue, né, suprir, entender da nossa infância, eu vou começar a buscar, né, como fosse, sabe, um tampão aqui, um tampão ali, para suprir tudo aquilo que eu não consegui entender, não consegui identificar dentro do meu coração, né? Então eu busco essas ausências, esses vazios, essas feridas, e não é o outro, né? Sempre somos nós mesmas. Então, como isso é importante saber promover o autoconhecimento, promover como a gente tem todas essas disfunções, como no começo eu falei, vamos tirar as máscaras, né? Porque a gente coloca tanta máscara no nosso dia a dia, né? Nesses relacionamentos que às vezes você nem sabe quem é você,
quem é você? Você sabe quem é você? Como você está no seu relacionamento? Você consegue se colocar? Oi, Silvia, boa tarde. Então, faz um balanço disso tudo. Como está sua vida hoje? Você está feliz? Você conseguiu identificar se você é o agradável, se você é o evitante, se você é o controlador, se você é um indeciso, ou o seu parceiro indecisa, a controladora, com medo? Qual será esse medo de perder? Ninguém perde ninguém, né? Nós temos que entender que esse relacionamento é para a gente crescer juntos, para a gente se conhecer, né? Se eu tenho os meus vazios ou se o outro tem um vazio, ele tem que preencher com ele mesmo. É muito difícil, sabe? Porque eu vejo isso nos meus atendimentos, porque toda a causa, né, desses vazios, né, como eu sempre digo, né, todo esse nosso emocional, todas as doenças a nível, né, mental, emocional, no corpo físico, começa, né, de eu não entender essas emoções, são somatórias. Então tudo que eu não entendi até hoje, né, ele vai expurgar como? Como uma ansiedade, como uma depressão, numa crise de pânico ou no corpo físico mesmo. Então, tudo está coligado. Então, quando eu começo, né, a entender, a me olhar, né, de eu ter tirado essas máscaras, como eu falei para vocês, né, como é importante se abrir para o novo, né? Isso é muito importante. Porque senão, se eu falo, né, não, eu não sou assim, né? Às vezes ali no atendimento, não, André, eu não sou assim. Como não é? Tira isso. Olha só, você está com essa depressão, por quê? Se anulou tanto. Não conseguiu dizer não nesse casamento. Esse casamento acaba. A culpa. Não vamos esperar ter 30 anos de casado, 40, e depois olha para trás e você fala assim, caramba, o que eu fiz na minha vida? Já foi, né? Você pode começar, né, a se renovar quando você começa a se entender. Nunca é tarde para você começar, né? Mas você tem que começar, você tem que entender, porque se eu não entendo algo, eu imagino que é dessa maneira, colocando essas máscaras. Não, a gente tem que entrar em contato com as nossas sombras. Só assim eu sei o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Se permitir, né? Então, vamos fazer, vamos colocar, né? Se coloca, vamos colocar, né? Todo esse lixo que vocês têm e olhe para aquilo, seja observadora da sua vida, da sua relação, que é hoje que a gente está falando isso, sobre o relacionamento, sobre as formas de amar, como você está amando, se amando e amando o outro. Será que você já nem sabe o que você é, o que você gosta? Será que você está sendo submissa demais? Para um pouco e pensa, né? Isso é muito importante. Bom, vamos lá para a quinta forma de amar, né? Que é a vítima. Quando o adulto responsabiliza o outro pela infelicidade. Então, tudo é culpa do outro, né? Por exemplo, vamos supor que esse marido ele seja transferido para outra cidade e aí, vamos supor, chegou e ela tinha um trabalho na cidade que eles moravam e fala assim, tá vendo? Olha só, por sua culpa, né? Ela é a vítima, né? Por sua culpa, tô aqui, olha, eu tô com depressão, eu perdi meu emprego, eu não consigo achar outro emprego, outro trabalho. Então, ela que decidiu, certo? Mas, às vezes, uma coisa, outra, tudo bem, né? A gente até culpa o outro sem querer, não é assim? Mas aquela que é a vítima, em toda circunstância, ela vai estar culpando o outro, né? Ele é culpado por tudo. Se acontecer alguma coisa, se o cachorro está doente, porque teve alguma coisa que quebrou, tudo é culpa do outro, né? Do parceiro. Então,
Isso é muito ruim, porque pessoas que estão dessa maneira, né, os culpados, eles não querem mudança, né? Uma pessoa que culpa a outra, que é vítima, né? Ela se sente vítima de tudo. O que ela quer? Ela quer aliados, ela não quer mudar, ela não quer entender, ela quer que o outro a cuide, que o outro, né, seja o culpado daquela desgraça que aconteceu na vida dela. Então, ela não quer mudar, ela quer apenas aliados, né? Então, é muito importante porque tem muita gente, tá, que opta, né, num relacionamento ser, né, a vítima, né? Então, vamos lá, será que você está nesse processo também? Por isso que é importante, que eu acabei de falar, né? Tire a máscara, veja, você tem que ser, sabe, fiel a si mesma. Só assim você consegue se curar. Então, na infância, né, o que aconteceu? São lares abusivos, novamente, né? Todo esse descontrole, né, dessa família ali na primeira infância, você acaba tendo esses buraquinhos dentro de você emocionais e você acaba buscando em um, em outro, né? Então é muito importante você estar se identificando em uma dessas formas, né? Essas são as 5 formas de amar, né? E qual será a sua? É importante você identificar qual tipo de criação que você teve, né? Como era boa ou era ruim, mas não julgue, né? Só coloque aqui dentro, veja como foi para você. Como foi a sua educação? Você acha que você não foi muito amada e hoje você se sente insegura? Hoje você talvez esteja tão dependente desse relacionamento. Como é isso para você hoje? Né? Faz essa autoanálise para você saber aonde você precisa modificar, né? Trabalhar mais a sua autoestima, talvez seja esse processo de não se culpar tanto, de não ter medo que esse homem vá embora, né? É muito ruim você estar obrigando alguém a estar do seu lado, por pena, por se vitimizar, tá vendo? Agora você não vai me largar porque eu tô depressiva, eu larguei tudo, né? Tudo, larguei minha família, larguei meu trabalho e agora quem você pensa, né? Em estar me traindo, em pensar que você vai embora e hoje estou doente, estou acamada. Entende a situação? Né? Hoje parece que, nossa, André, mas isso acontece muito. Todos esses tipos, todas essas formas, eu vejo no meu dia a dia, nos meus atendimentos. Então não é assim, né? É você identificar, de você observar o que está acontecendo na sua vida. Só assim você vai conseguir, né, modificar aquilo que não está bem. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Pra gente, né, dar continuidade, né, de não estar por estar, né? Nós estamos aqui de passagem, né? A gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece disso, a gente às vezes se apega tanto, né, no material, nessas emoções, né, que acabam às vezes transformando algo que era para ser tão, né, legal, você ter uma vida ali, né, prazerosa e você se afunda cada vez mais porque você não se valoriza, você não se olha, né, você não se vê como mulher. Como será que está a sua energia feminina em relação a isso? Será que está em desequilíbrio? Será que a sua energia masculina como que está? Né? Você está conseguindo conduzir sua vida no seu trabalho? Se você não consegue, travou, Leida? Se você não consegue... Oi, vocês estão me escutando? Só dá um oi aí e vê se está normal. Para mim aqui está normal. Então é muito importante vocês verem o que vocês, né, querem da vida de vocês. Se você se identificou em uma dessas, com certeza, dessas formas de amar e você está sofrendo em relação a isso,
Muda, muda, dá tempo. Não espera, sabe, acontecer daqui 10, 20, 30 anos para você ficar doente, para você observar e querer mudar. Vai ser mais difícil. Se não tá legal, se você tá vendo que não vai ser legal, oi, ok agora, então tá bom. Se você não tá legal, sabe, seja forte, firme, você consegue, né? Não fique com alguém que não te valorize, que você não tá feliz. Porque fica do tá por tá e é muito ruim a gente estar por estar. A gente tem que estar por amor, por companheirismo, para crescer juntos e fazer planos. Isso é importante, isso é um relacionamento, né? A gente casa querendo dar certo, mas às vezes no meio do percurso acontece algo, as pessoas mudam, né? Um muda e o outro não, às vezes fica naquilo mesmo, né? Então tem que fazer um balanço ali desse casamento. Como está isso? Como você se procede em relação a esse casamento, à sua vida, porque você não se gostar, você estar insegura, não só no relacionamento afetivo, isso vai abranger em todos os aspectos da sua vida. Como você se comporta, se você é insegura no relacionamento, no trabalho também não vai ser diferente. E às vezes você perde tantas chances, né? Com seus familiares, interpessoais, com você mesma. Então você abrace isso, veja o que tá, né? Tá te empacando ali para você começar a mudar, a ter uma vida mais leve, porque quando eu sinto, eu vejo o que tá pegando, porque quando eu não consigo identificar o que está me atrasando, o que está me detonando na minha vida, seja qualquer o aspecto que seja, né? É difícil você mudar, porque eu não sei, e às vezes você também, é isso, eu sou insegura, eu me sinto culpada, eu tenho medo. E agora, o que eu faço? O que eu faço? É difícil, né? Oi, Carmen, boa tarde. Então, se não consegue sozinha, procure um profissional para estar te orientando a saber o caminho ali a ser tomado. Mas não fique, sabe, nessa relação. Não fique, sabe, se vitimizando, cobrando do outro aquilo que é seu. A gente tem que entender o que é meu e o que é o do outro. Né, gente? É isso. Tô vendo se vocês falaram alguma coisa. Então aí, as 5 formas de amar, tá aí. Basta vocês olharem tudo que vocês anotarem, né? Que vocês anotaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa live vai ficar gravada. Então reveja qual é atrasada, Carmen. Não, daqui a pouquinho depois você vê aí, vai estar gravada aí a live, você vê aí, porque hoje teve bastante coisa aí para você se identificar. Vamos ver qual a forma aí de amor que você tá amando, né? E às vezes não tá legal, tá em desequilíbrio, então é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, né? É aí que a gente vê como a gente está se valorizando. Então é muito importante não só a gente, sabe, sentar, vem o final de semana, né? Você vai estar aí fazendo o seu autocuidado, fazer tudo aquilo que você não conseguiu fazer durante a semana, mas é importante também, né? Como eu sempre falo, é importante a gente ver como foi essa semana hoje, o que você fez de bom para você, o que você não fez, né? Pelo outro também, pelo seu trabalho, como você poderia ter conduzido, né? O seu relacionamento, se teve algum atrito, como que está isso? Com os seus filhos, será que você está conseguindo, né? Equilibrar isso tudo? Será que você está meia depressiva? Você está ansiosa demais? Veja tudo isso, o porquê disso, tem uma causa. Então olha, se olhe. É muito importante a gente se observar, né? E daqui a pouco começa outra semana, aquilo tudo que você vivenciou, que talvez não foi muito legal, vamos colocar em prática, né? Já vai fazendo o que vai ser sua semana, o que você vai fazer de produtivo. O final do ano está chegando, e aí como vai ser? Né? Como a Esther, é uma reflexão, a gente sempre está olhando, a gente tem que sempre estar se olhando e ver como foi meu dia, como vai ser o amanhã,
porque não vai mudar muito. A gente tem rotinas ali, né? Uma coisa ou outra muda, mas o dia a dia, o trabalho, os filhos, a dinâmica que a gente tem, né? Tá ali. Então, se eu errei hoje e se eu não prestar atenção, amanhã eu vou errar. Será que eu estou culpando alguém? Será que eu estou me vitimizando demais? Será que eu estou sendo muito controladora? Veja todos esses aspectos. Veja como foi a sua infância. Coloca isso para você. Sabe? Agradeça as coisas boas e as coisas ruins. Vamos modificar. Vamos trabalhar isso. Então se olhe mais. Se olhe. E vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Então, se essa live, né, você conhece alguém, né, que tem esse tipo de padrão, de forma de amar e não tá legal, compartilhe, sabe? É muito importante. A gente tá levando conteúdos, né, não só os meus, de outras pessoas também, né, para você começar a se olhar, porque senão quando vai ser? Quando você ficar numa cama, doente, é nessa hora, vamos agora, que tá bem, que tá aqui, tá escutando, vamos mudar, né? Isso é muito importante, gente, é muito importante a gente tá olhando as nossas feridas, não colocar, né, se engessar todo, tipo, não sou assim, não, você é assim. Admita que temos erros e vamos vencê-los, né? Olhar para essas sombras, colocar as vulnerabilidades para fora. Isso é muito importante, tá bom, gente? Bom, uma ótima noite para vocês, um excelente final de semana, tá? Aproveitem bastante e se olhe, sabe, se analise, isso é muito legal, tá? E semana que vem, sexta-feira que vem, estaremos nós aqui juntinhos de novo no nosso Chá com Terapia, tá bom, gente? Obrigada e uma excelente noite para vocês. Um beijo!